Presidente do Supremo, ministro Dias Toffoli, suspende decisão que impedia a contratação de professores temporários em Americana. Justiça do Rio condena 2 homens pela morte de líderes comunitárias em Jacarepaguá. MPF pede explicações à Caixa sobre supostos saques ilegais de seguro-defeso em Santarém, no Pará. O Ministério Público Federal pede informações sobre os impactos desses saques aos cofres públicos e quais medidas o banco vai tomar para evitar esse tipo de crime. E TST e Conselho Superior da Justiça do Trabalho lançam campanha para prevenir acidentes. A campanha nas redes sociais será feita durante todo este mês de julho, em razão do Dia Nacional de Prevenção de Acidentes de Trabalho, lembrado no dia 27. Olá, boa noite. Boa noite. O Conselho de Sentença do Terceiro Tribunal do Júri do Rio de Janeiro condenou Vitor Hugo dos Santos, conhecido como Vitinho, a 56 anos de prisão, e Tiago Pereira, o Tiquinho, a 48 anos, pelas mortes de 2 líderes comunitárias da Zona Oeste do Rio. Eles vão cumprir as penas em regime fechado. Em janeiro de 2012, os homens apontados como chefes do tráfico na comunidade invadiram a Associação de Moradores da Bela Vista e atiraram contra Elizabeth Silva Santos e Yara Gonçalves Prata, que trabalhavam no local. De acordo com a denúncia, o crime foi cometido por motivo torpe, porque os acusados acreditavam que as vítimas eram ligadas a milicianos que disputavam com traficantes o controle na região. Na sentença, o juiz Alexandre Abraão destacou que os crimes foram cometidos de forma violenta e cruel, impedindo que as vítimas pudessem se defender. Após receber denúncias de saques ilegais do seguro-defeso em Santarém, no Pará, o Ministério Público Federal enviou um pedido para que a Caixa Econômica dê explicações sobre o que está acontecendo e quais medidas pretende adotar. Segundo a denúncia feita pelas colônias de pescadores em Santarém, no Pará, os benefícios do seguro-defeso, que é uma espécie de ajuda de custo no período de baixa na pesca, estão sendo sacados ilegalmente em outros estados, como Alagoas, Pernambuco, Ceará e até São Paulo. Ainda de acordo com os pescadores, desde o ano passado, quando o sistema de pagamento se tornou online, o número de vítimas de saques ilegais aumentou em 10 vezes. No ofício encaminhado à Caixa Econômica, o Ministério Público Federal pede informações sobre os impactos desses saques aos cofres públicos e quais medidas o banco vai tomar para evitar esse tipo de crime. Recentemente, por causa da suspeita de fraude, a Caixa Econômica fez um processo de revisão das 27 mil contas relacionadas ao programa em Santarém. O presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Dias Toffoli, suspendeu a decisão da Justiça de São Paulo que impedia o andamento de um processo seletivo feito pelo município de Americana, no interior do estado. O objetivo era contratar professores temporários para substituição a servidores que tinham sido exonerados em estágio probatório para adequação do quadro da Lei de Responsabilidade Fiscal. Na decisão, o ministro observou que a manutenção da decisão da Justiça Paulista representaria grave prejuízo à prestação dos serviços públicos essenciais em Americana. TRT da Bahia declara inconstitucionalidade de 2 parágrafos da reforma trabalhista. O Tribunal Regional do Trabalho da Bahia declarou inconstitucionais 2 parágrafos da reforma trabalhista. De acordo com a Lei 13.467 de 2017, o reclamante que faltar a uma audiência inaugural, ou seja, a primeira fase do processo, poderá pagar custas, mesmo se tratando de um beneficiário da justiça gratuita. Este trabalhador só poderá entrar com nova ação após o cumprimento do pagamento pendente. A decisão foi dos desembargadores do órgão especial, que entenderam que os dispositivos contrariam a Constituição Federal, no que diz que a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito. E o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. O relator, desembargador Renato Simões, considerou a argumentação do Ministério Público do Trabalho de que, nos novos parágrafos introduzidos no artigo 844 da CLT, há tentativa de esvaziamento do direito de acesso à justiça
pelos necessitados e também restrição do princípio da inafastabilidade de jurisdição, também conhecido como do direito de ação. Segundo o voto do relator, essa situação também contraria o princípio da isonomia, uma vez que estabelece pena mais grave para o reclamante pobre beneficiário da justiça gratuita do que para aquele que pode pagar as custas do processo arquivado e, consequentemente, ver o seu pedido apreciado com a apresentação de nova demanda. Os parágrafos também são alvo da ação de inconstitucionalidade 5.766 no Supremo Tribunal Federal. Lá, a Procuradoria-Geral da República apresentou argumentos semelhantes e afirmou que a reforma trabalhista afronta tratados internacionais firmados pelo Brasil para pleno acesso à justiça. O TST e o Conselho Superior da Justiça do Trabalho, em parceria com os 24 TRTs, lançaram a campanha 25 Motivos para Prevenir Acidentes de Trabalho. Essa história não pode se repetir. A iniciativa, que vai se estender até o fim do mês de julho, marca o Dia Nacional de Prevenção de Acidentes de Trabalho. Foi a hora que eu vi um rapaz da Reframax gritando socorro. Ele estava agarrado entre meias ferragens, não tinha como eu fazer nada. E no meio dos cortes, no meio do pallet, a esmerilhadeira lá travou no meio da madeira, pulou e veio a decepar meus dedos. Pegou os 4 dedos, a amputação instantânea em 3 dos dedos, no indicador ficou pendurado. As mensagens de alerta estão nas redes sociais dos Tribunais Regionais do Trabalho de todas as regiões do país e também no site do Conselho da Justiça do Trabalho. Faz parte da campanha 25 Motivos para Prevenir Acidentes de Trabalho. Essa história não pode se repetir. A campanha é realizada neste mês de julho para coincidir com o Dia Nacional de Prevenção a Acidentes de Trabalho, lembrado no dia 27. Há quase 50 anos, a data é um marco histórico na luta dos direitos dos trabalhadores. De lá para cá, muita coisa melhorou, como a implantação de leis para o uso de equipamentos de segurança, treinamento e capacitação para manusear máquinas pesadas e fiscalização nas empresas. Mas mesmo assim, o índice de acidentes de trabalho preocupa. Por ano, são registrados mais de 1,5 milhão de casos. Destes, cerca de 6 mil pessoas acabam morrendo. Números que fazem o Brasil ocupar a 4ª posição no ranking mundial de acidentes de trabalho, segundo o Observatório Digital de Segurança e Saúde do Trabalho. Os dados do Brasil, eles são impressionantes, são números muito altos que demonstram a necessidade de se ter um olhar importante para a prevenção. O que nós temos hoje em dia, um grande número de trabalhadores, eles perdem a vida ou muitas vezes perdem sua capacidade laboral. Então, deixando suas famílias desassistidas. Então, a prevenção é o primeiro caminho, é o caminho mais importante. E esse é um olhar que nós temos que ter. E ainda nesta edição, as regras para nomeação em concurso público. Alguns candidatos acabam nem sendo chamados ou são chamados fora do prazo. E é nessa hora que muitos recorrem à justiça. Passar num concurso público é o sonho de muita gente. Mas, além do estudo pesado, é preciso ter paciência para esperar a nomeação. E essa espera, em alguns casos, pode virar processo na Justiça. O mais recente foi julgado no Tribunal Regional Federal da 1ª Região, em Brasília. Uma candidata foi nomeada fora do prazo do concurso, mesmo com a vaga disponível. Ela pediu indenização, mas o tribunal negou. Passar em um concurso público é o sonho de muitas pessoas. Em todo o Brasil, essa cena de estudantes concentrados horas e horas em bibliotecas públicas é comum. Em cursinho, então, nem se fala. É tanta gente que busca uma vaga que tem que ser estratégico na hora de estudar, ainda mais se tiver que conciliar com o expediente do trabalho. Estou estudando há alguns anos. Busca os cargos de carreira policial e conciliando a vida de trabalho com os estudos. É difícil, tem os momentos de desânimo, mas quando a gente tem o apoio da família é sempre melhor e a gente se mantém firme e forte aqui
nessa luta diária em busca de um cargo público bom. Há 2 meses, Gabriela e o namorado João também decidiram entrar para o time dos concurseiros. Aproveitar o tempo da melhor forma possível, assim, procurar ver o melhor jeito de fazer uma prova, ver o que mais cai, ver o que é o foco do estudo, porque como o tempo é curto não dá tempo de ver tudo. Bem puxado, tem que otimizar bem o tempo, abdicar de todas as outras coisas, academia, esporte que praticava antes, não tem como, tem que abrir mão mesmo. Mas para conseguir um cargo no serviço público, o desafio não é só passar na prova e ficar dentro do número de candidatos aprovados. Depois disso, vem a fase da paciência para controlar a ansiedade e aguardar ser chamado para tomar posse. E alguns candidatos acabam nem sendo chamados ou são chamados fora do prazo. E é nessa hora que muitos recorrem à justiça. Um dos casos julgados recentemente foi em Brasília. O Tribunal Regional Federal reconheceu o direito de nomeação de uma mulher que ficou 5 anos aguardando para assumir o cargo de oficial de justiça. Na ação, a candidata também pediu indenização pelos salários que não recebeu durante esse tempo, mas o pedido foi negado. Este advogado explica que pedir na justiça para a data de posse ser revista é vantajoso e um direito do candidato. Ela não vai ter direito aos vencimentos, tá? Mas ela vai ter direito à contagem desse tempo para fins de aposentadoria. Por exemplo, pessoa que cumpriu todos os requisitos do concurso, ou seja, vamos supor que o concurso tivesse 100 vagas e ela está entre os 100, ela tem o direito de ser nomeada em qualquer tempo. O Tribunal Superior do Trabalho anulou o acordo que permitia a empregados da Bosch fazer horas extras, inclusive nos dias em que deveriam estar de folga, para compensar as horas a mais feitas em outros dias. O Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região no Paraná seguiu sentença de primeiro grau e entendeu ser inválida a compensação de horas extras por não haver previsão em norma coletiva. O TRT reconheceu ainda que o empregado era submetido à sobrejornada habitual. Na reclamação trabalhista, o empregado disse que era líder de time na empresa quando foi dispensado em 2012, após prestar 28 anos de serviço. Sustentou ainda que a compensação de horas praticada era nula em razão do excesso de trabalho extraordinário, que ocorria inclusive em dias destinados a descanso. Por isso, ele pediu o reembolso referente às horas extras trabalhadas e também pelas horas compensadas. O TRT, no entanto, entendeu que as horas de prestação de serviço, além dos limites previstos em lei, foram quitadas. Em relação às horas destinadas à compensação, o Tribunal Regional avaliou ser devido apenas o adicional de 50% referente às horas extras. O caso chegou ao Tribunal Superior do Trabalho. O relator do recurso na seção 1 de dissídios individuais, ministro Augusto César, assinalou que o acordo de compensação foi descaracterizado. Para o ministro, há elementos que permitem identificar claramente que o sistema compensatório não atendeu à finalidade a que se propôs. Por esse motivo, segundo o ministro, é devida a hora inteira com um adicional de 50%, como foi pedido pelo profissional. A decisão foi unânime. Falta de previsão em regulamento não impede que a entidade de previdência privada cobre reserva matemática adicional. O caso analisado teve origem em ação de cobrança ajuizada pelo Fundo de Pensão Multipatrocinado, o FUNBEP, contra beneficiário que teve o valor da aposentadoria aumentado após decisão da Justiça do Trabalho. Segundo o processo, o beneficiário aderiu ao plano de previdência complementar em janeiro de 1970 e começou a receber a aposentadoria em janeiro de 1995, momento anterior à entrada em vigor do plano de benefício 1 do FUNBEP, que ocorreu apenas em fevereiro de 2008, já com a previsão de complementação da reserva matemática. O Tribunal de Justiça do Estado do Paraná negou o pedido da entidade previdenciária ao entender que cobranças sem previsão no regulamento vigente à época do fato gerador ferem um direito adquirido do assistido. O FUNBEP entrou com recurso no STJ. No voto, a relatora ministra Nancy Andrighi disse que a falta de previsão expressa no regulamento vigente à época da aposentadoria não impede que as entidades fechadas de previdência complementar
cobrem reserva matemática adicional do assistido, com o objetivo de manter o equilíbrio econômico-financeiro e atuarial do plano de benefícios, de forma que as contribuições recebidas e os investimentos realizados permitam a constituição das reservas garantidoras de benefícios, fundos, provisões e a cobertura das demais despesas, segundo os critérios fixados pelos órgãos regulador e fiscalizador. As penas restritivas de direito, conhecidas como penas e medidas alternativas, são uma forma do preso pagar por algum delito de menor potencial ofensivo. A medida substitui a prisão, mas como funciona a limitação de fim de semana? Veja na reportagem. A limitação de fim de semana é uma das formas de cumprimento de pena restritiva de direitos, imposta pelo juiz da condenação e é executada pela vara de penas e medidas alternativas. O sujeito fica recolhido durante 5 horas no sábado e durante 5 horas no domingo, né, com técnicos, especialmente assistentes sociais e psicólogos da SUSEP, desenvolvendo os trabalhos com essa população que cumpre a limitação de final de semana, que a gente chama de limitandos. No Rio Grande do Sul, houve uma ação do Ministério Público contra o Estado, o obrigando a criar o programa que foi instituído em 1997. Nos autos do processo que correu na vara da Fazenda Pública, o Estado e o Ministério Público chegaram a um acordo porque, efetivamente, a SUSEP implantou o programa de limitação de fim de semana e está funcionando já há 3 anos em Porto Alegre com bons resultados. Entre as atividades desenvolvidas pelos limitandos está o projeto Arte e Inclusão. As oficinas de arte começaram a funcionar aqui no Instituto Psiquiátrico Forense e deu tão certo que o projeto foi estendido ao Patronato Lima Drummond, um dos locais de cumprimento da limitação de fim de semana em Porto Alegre. A gente está trabalhando com eles com grupos, né? Grupos temáticos, grupos informativos. A gente vai trabalhar com teatro, com música, com yoga, né? Uma série de atividades para poder enriquecer esse cumprimento de pena. O Patronato Lima Drummond é um dos locais onde as oficinas de arte funcionam. Para que elas pudessem ocorrer, um grande aporte financeiro foi necessário para reformar o antigo casarão. Só para a restauração foram investidos R$420 mil, fora os valores investidos nos materiais para a pintura. É um momento ideal em que nós, Estado, temos que aproveitar e retrabalhar esse indivíduo para que ele volte melhor e não volte a delinquir, que esse é o grande objetivo das penas restritivas de direito. E a seguir, Dia do Cidadão na Bahia. A função do magistrado, né, é a pacificação social e especialmente o magistrado do trabalho. O Tribunal Regional do Trabalho Baiano promoveu mais uma edição do Dia do Cidadão. O objetivo é aproximar a administração e sociedade, permitindo que magistrados possam esclarecer dúvidas sobre processos trabalhistas. O TRT da Bahia realizou mais uma edição do Dia do Cidadão. Os atendimentos acontecem simultaneamente e quem participa tira dúvidas relativas aos seus processos. Dayana compareceu ao Dia do Cidadão para entender seus direitos, já que era operadora de call center e teve o vínculo reconhecido como bancária, por exercer as funções da categoria. Estou saindo muito feliz. A presidente me esclareceu tudo da melhor forma, todos aqui bem atenciosos e esclareceu tudo e agora é aguardar. O Glauco é empresário e esteve no atendimento para buscar uma solução para os processos envolvendo os ex-funcionários. Nós fomos muito bem esclarecidos e houve encaminhamentos concretos para que a gente possa encontrar uma forma de conciliar, porque está evidenciado todo o nosso compromisso em respeitar os direitos dos trabalhadores. Agora é evidente que você só efetiva pagamento quando dispõe de recursos e dentro das condições que você pode fazer isso que nós viemos buscar aqui. Eu acho que a função do magistrado, né, é a pacificação social e especialmente o magistrado do trabalho. 0,5 tonelada de papel. Esse é o resultado de 10 dias de arrecadação no Tribunal de Justiça de Mato Grosso. O papel arrecadado vai ser doado para o projeto Mão na Roda, que destina o material para reciclagem e com o dinheiro compra cadeiras de rodas para quem precisa.
O projeto Mão na Roda, realizado pela Associação Paz e Bem de Cuiabá, fornece cadeiras de rodas a quem precisa, mas não tem dinheiro para comprar uma. Eles coletam papel e então revendem para a reciclagem, e o dinheiro vira as cadeiras. O projeto a gente tem como ajudar minha mãe, né? E eu não teria como comprar agora a cadeira. Ao conhecer o projeto, os servidores membros do Núcleo Socioambiental do Tribunal de Justiça viram a possibilidade de aliar uma ação ambiental a uma ação social. A gente está contribuindo com pessoas que precisam, né? Então, e o ambiental, que a gente está também sensibilizando as pessoas para que possam realmente pensar no futuro, nessa geração e na geração futura, né? A partir da ideia, a campanha ganhou corpo com a adesão da comunicação do Tribunal de Justiça, que levou ao conhecimento de todos os servidores e magistrados que o papel sem utilidade ainda tinha seu valor ambiental, social e solidário. Né, Fernanda? Aqui nesse material a gente conseguiu juntar a agenda de anos que já se foram, memoriais entregues pelos advogados, que os processos já foram julgados. Também tem folhinha, calendário dos anos passados, algum envelope também de que não tem mais o uso. Vamos doar, vamos contribuir com um projeto social abraçado pelo Tribunal de Justiça. Olha, foram 10 dias de campanha aqui no Tribunal de Justiça e o resultado é maior do que essa pilha que vocês estão vendo aqui atrás de mim. Quer saber? Dobra o tamanho. Foram quase meia tonelada de papéis arrecadados e que assim não estarão poluindo o meio ambiente e, pelo contrário, estarão realizando ainda uma função social. Eles serão reciclados e o recurso obtido com essa reciclagem convertido na aquisição de cadeiras de rodas. Tem um estudo que a cada tonelada são 22 árvores preservadas. Aqui, se nós tivermos 500 quilos, serão 11 árvores preservadas. Esse material não está indo para o meio ambiente e vai estar dando resultado, que é ajudando a compra de uma cadeira de roda para uma pessoa necessitada. Mas sabe o que é melhor? A ação iniciada com a campanha do Núcleo Socioambiental já rendeu outros benefícios à Associação Paz e Bem. O Fábio explica. Nós já tivemos a doação de materiais inservíveis e agora estamos arrecadando esse material. Após a divulgação da matéria, outros meios de comunicação entraram em contato conosco, fizeram reportagens e dessas reportagens já tivemos pessoas, inclusive, que compraram cadeiras e estão enviando para a associação para nós destinarmos a alguém. Agora vamos dar um giro na rede para saber das últimas notícias. Vamos então à redação do Jornal da Justiça falar com a repórter Carla Lucena, que é quem tem as novidades de hoje para a gente. Boa noite, Carla. Oi, Érica, boa noite para você, boa noite a todos que nos acompanham no Jornal da Justiça. Vamos então ao giro de hoje. O Superior Tribunal de Justiça negou hoje o pedido de liberdade do ex-gerente da Transpetro, José Antônio de Jesus, preso na Operação Lava Jato. Ele já foi condenado em primeira instância a 12 anos e 6 meses de prisão pelos crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Ao manter a prisão, a ministra do STJ, Maria Tereza de Assis Moura, disse que não vê, no caso, flagrante ilegalidade que justifique a concessão da liminar. Ainda destacou a decisão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, que também negou o habeas corpus por se tratar de grupo criminoso complexo e por causa dos indícios de contas secretas no exterior. E agora vamos a uma outra notícia. O presidente do STF, ministro Dias Toffoli, concedeu decisão provisória que impede a União de bloquear verbas do Rio Grande do Norte. O Estado não pagou parcelas de contratos de financiamento firmados com instituições financeiras. O ministro também determinou que em 5 dias o governo responda aos questionamentos da União no processo. Segundo ele, as verbas não podem ser bloqueadas até uma nova apreciação do caso, que deve ocorrer depois do Estado apresentar essas informações. Agora nós vamos a São Paulo. A Justiça de lá permitiu que bancos credores da Odebrecht tomem posse das ações da petroquímica Braskem como garantia dos empréstimos que fizeram com a empreiteira. A determinação anula a decisão que proibia qualquer venda ou posse de ações da Braskem pelos bancos. A Odebrecht entrou com pedido de recuperação judicial no mês passado. O objetivo? Reestruturar uma dívida bilionária. E ainda em São Paulo, a Justiça determinou o bloqueio de R$ 3 milhões da CSN Mineração S.A.,
responsável por uma barragem de rejeitos em Congonhas que está com risco de rompimento. O valor, segundo a decisão, é para o pagamento de 36 meses do aluguel de uma creche que está desativada desde fevereiro por causa da instabilidade da mina Casa de Pedra. E olha só, por falar em rompimento de barragens, hoje aconteceu o rompimento de uma barragem no povoado de Coati, que fica na cidade de Pedro Alexandre, na Bahia, a 435 quilômetros de Salvador. O motivo? As fortes chuvas que caem na região. Ainda não há registro de feridos. A prefeitura declarou estado de calamidade e emergência. E você aí de casa quer rever alguma reportagem do Jornal da Justiça? Então acesse o nosso canal no YouTube, é TV Justiça Oficial. Eu fico por aqui, agora voltamos aos estúdios. Érica, William. Obrigado, Carla. E o Jornal da Justiça, segunda edição, fica por aqui. Boa noite. Obrigada pela companhia, uma boa noite para você e até amanhã.